Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Inglês para Cristãos. Aqui é a professora Vilma e hoje eu quero falar com você que é cristão ou que tem um chamado missionário, mas está se sentindo frustrado porque você acha que você não vai conseguir cumprir a sua missão porque você não fala inglês. Porque você acredita que o inglês não é para você. Errado. Fica comigo até o final, que você vai concordar comigo, ok? Eu vou dividir aqui uma tela com vocês. Então, vamos começar? Deixa eu partilhar aqui a minha tela. Ok. Tudo certo? Estão me vendo? Muito bem, então o que eu disse? Sim, você está errado. Sabe por quê? Porque o inglês, você que é cristão, tem um chamado missionário. Você já tentou falar inglês? Você já fez tantos cursos sem sucesso? Você está se sentindo frustrado? Às vezes até traumatizado. Pois eu quero te dizer uma coisa. Deixe as histórias da Bíblia te ajudar. Exatamente. Você já conhece a Bíblia. Você já medita na palavra. Porque o mais difícil no começo, quando estamos desenvolvendo uma habilidade nova, e esse é o caso do inglês, é você conseguir entender aquilo que está sendo falado, escrito ou estudado, certo? Mas o contexto da Bíblia, que já é tão conhecido seu, vai te ajudar e vai desenvolver essa habilidade de falar inglês rapidamente. Vamos lá? Até o final, tenho certeza que você vai concordar comigo. Sabe por quê? Eu fico incomodada e até chateada quando eu escuto isso. Não, o inglês não é para mim. Não, o inglês ele é muito difícil. Olha só, o inglês é uma das línguas mais democráticas que existe. Além de ser uma língua fascinante, o inglês conecta pessoas ao redor do mundo e o inglês conecta você com o mundo. O inglês é para todos e é para você também. O fato de você acreditar que o inglês não é para você, que o inglês é uma língua muito difícil para se aprender, é somente uma crença limitante que você tem. Não deixe que isso te pare. Não deixe de realizar os seus sonhos, sabe? De colocar em prática os seus projetos. Sabe por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Lembre-se de que tudo começa com uma decisão. Não foi assim? Nós não decidimos aceitar a Cristo como nosso único e bastante Salvador? Foi exatamente assim. E nós, cristãos, sabemos o quão difícil é caminhar na palavra. Pois é, nós nos desafiamos todos os dias. Mas nós tomamos uma decisão, não foi? De seguirmos os ensinamentos de Jesus. Não é fácil, tropeçamos, erramos, mas seguimos firme nessa jornada. E sabe por quê que tropeçamos e erramos? Porque como seres humanos, somos todos imperfeitos. E com o inglês é a mesma coisa. Tudo começa com uma decisão sua. Vou ser fluente em inglês. Exato. E você tem que seguir firme nessa sua jornada rumo à fluência no inglês. Sabe até quando? Até você conseguir perceber os primeiros resultados. Tudo começa com um passo. Toda grande jornada começa com o primeiro passo. Vamos errar? Com certeza. Nós, como cristãos, erramos diariamente.
mas nos corrigimos, não é? Procuramos nos corrigir. E com o inglês também é a mesma coisa, você vai errar muito, principalmente no começo. E saiba que os erros fazem parte do aprendizado de uma língua estrangeira. Tenha certeza que se você ficar firme na sua jornada, os resultados virão. Sabe por quê? Porque é bíblico. É a lei da semeadura. Você colhe o que você planta da mesma maneira que nós somos responsáveis pelas nossas ações, não é mesmo? Eu quero cotar aqui Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, assim também colherá. Mais um, Romanos 2:6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Pois é. Sabe, tudo que a gente começa de novo na vida pode ser bastante desafiador. E na sua jornada rumo à fluência no inglês, vai haver pedras no caminho. Isso eu não tenho dúvida. Vai ter dias que você vai estar cansado, né? Vai querer procrastinar, mas não desista. Não desista. Lembre-se de que você não tem que ser fluente em inglês para começar a colher os primeiros benefícios do que o inglês pode te proporcionar. Talvez você precise passar numa prova de proficiência em inglês para conseguir uma bolsa de estudos. Talvez você precise conseguir uma pontuação mínima num teste lá na sua empresa para conseguir aquela promoção que você tanto espera. Pois é. E de repente, você tem que prestar um exame. Sabe para quê? Para aquele seu mestrado, ou aquele seu doutorado, ou aquele curso no exterior que você tanto almeja. Na sua jornada rumo à fluência, sim, haverão pedras no caminho, mas você vai se manter firme. E eu tenho certeza que você vai poder realizar muitos sonhos. Sonhos que você nem sabia que tinha. Sonhos que você nem está pensando mais em realizar. Sonhos que você nem imagina. Eu quero fazer mais uma cotação, mais uma citação. Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e de não causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E tenha certeza que com o inglês fluente, esse futuro vai ser muito melhor. Agora, uma coisa que você precisa aprender é apreciar o processo. Sabe por quê? Quando nós aprendemos a apreciar o processo, os nossos estudos deixam de ser uma obrigação e passam a ser um prazer. Exatamente. Comece com um versículo bíblico diário, todos os dias. Pode até ser bem curto. Vamos dar um exemplo? Olha aqui, Romanos 2:11. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Romans 2:11. For one man is not different from another before God. Ok? Então, quando você fizer o seu devocional pela manhã, porque eu sei que você faz, todos nós cristãos, a gente gosta de estar pertinho do nosso Pai Celestial. Então, pelas manhãs, a gente tem o costume de fazer o nosso devocional. E quando nós fazemos o nosso devocional pela manhã, a gente medita na palavra ao longo do dia, não é mesmo? Porque é isso que o Senhor espera da gente, né? Que a gente medite na sua palavra. Então eu gostaria de sugerir que você passasse a meditar nesse pequeno versículo em inglês. Sabe por quê? Você vai criar uma rotina diária de estudos. E isso vai te fortalecer e vai ajudar
com que você permaneça no caminho, na sua jornada rumo à fluência no inglês. Vamos tentar? Vamos fazer um exercício agora juntos? Vamos lá? Muito bem, hoje eu escolhi trabalhar com Isaías 40:31, no Isaiah 40:31. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Que promessa maravilhosa essa do nosso Pai, não é mesmo? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Pode começar nessa sua jornada, pode dar esse seu primeiro passo rumo à sua fluência no inglês, porque o Senhor é contigo, não é? Porque Ele espera que sejamos proativos, que sejamos homens e mulheres de ação, comprometidos com tudo que nós começamos, não é mesmo? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que pensar que a gente está fazendo para o Senhor. Tudo que a gente faz, a gente tem que dar o nosso melhor. E essa promessa dele é uma coisa fantástica, porque os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor, but those who hope in the Lord. Você sabe que para nós esperarmos no Senhor, a gente precisa ter fé, porque a esperança, ela é derivada da fé. Não é possível ter muita esperança se nós não somos homens e mulheres de fé, não é mesmo? Quanto mais fé, mais esperança nós vamos ter que as coisas vão acontecer para a gente, né? Os nossos planos, os nossos desejos, né? Os desejos do nosso coração, porque o Senhor, Ele está interessado no nosso coração. Né? Então Ele conhece todos os nossos desejos. E é isso que Ele vai procurar enxergar em nós, o nosso coração. Se nós temos esperança, é porque nós temos fé no nosso Pai. Muito bem, então, olha só. Mas os que esperam no Senhor, but those who hope in the Lord, renovarão as suas forças. Will renew their strength. Olha aqui um TH, strength, força, né? Renovarão as suas forças. Will renew their strength. Subirão com asas como águia. They will soar on wings like eagles. Esse é um milagre de Deus, né? Porque se você estiver firme na sua caminhada, vai ter um momento que vai deixar de ser difícil e vai começar a ser prazeroso, naquele momento onde você ficou firme e você passa a ver os primeiros resultados. E sabe o que acontece? É como uma luz que se acende quando a gente, de repente, se percebe entendendo inglês, falando inglês e pensando em inglês. É um trabalho? É uma jornada, mas eu te garanto que é uma jornada que vale a pena. E no meio dessa jornada, a sua força vai sendo renovada a partir do momento que você fica firme no caminho, certo? E aí, de repente, você vai estar voando alto com asas de águia, ok? Muito bem.
E que mais? A promessa continua, não para aí. Correrão, correrão e não se cansarão, certo? They will run and not grow weary. Weary, ficar fatigado, ficar cansado. É isso que vai acontecer com o inglês. Vai começar a ficar cada dia mais fácil, cada dia mais fácil. E você cada dia mais encantado com o seu entendimento, com a sua produção. Né? A gente fica muito feliz quando a gente se empenha e começa a ver os resultados. Né? Mais uma vez, é a lei da semeadura. Andarão, they will walk, e não se fatigarão, and not be faint. Vamos lá, eu vou ler então mais uma vez, né? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Isaiah 40:31. Muito bem. Já que agora a gente estudou um pouquinho da palavra, vamos agora analisar um pouco mais em detalhes o inglês? Vamos lá? Muito bem. Então, né, vamos começar aqui, porque aquela dica, né, procure sempre entender o contexto. É por isso que as histórias bíblicas vão te ajudar, porque você já conhece o contexto, você sabe o que está sendo estudado. E aí agora a gente vai fazer uma correlação, ok? Olha, but, mais, né? É um conector, né? Those, aqueles, né? Those quer dizer aqueles. Então, mais aqueles, né? Who, que, hope, esperam, in the Lord, no Senhor. Muito bem. O que vai acontecer? Will renew their strength. Olha lá. Renovarão. Will renew, renovarão as suas forças. As suas, their strength. Strength. Força. Ok? They will soar, subirão. Olha aqui, ó. Subirão. Perceba que no português nós conjugamos os verbos, não é mesmo? Então o que acontece? Aqui está simplesmente subirão. Quem? Eles. Eles, elas. Né? Por quê? Porque o nosso verbo é conjugado. Não tem conjugação verbal. Como é que o inglês poderia ser mais simples? Porque tem uma conjugação verbal muito, muito simples. 2, 3 variações somente. Em alguns casos, somente 2. E em outros casos, somente uma. Certo? Somente uma forma, como o caso do passado simples regular. Então, olha aqui, ó. No inglês, como os verbos não são conjugados, certo? Você sempre vai ter que colocar o pronome pessoal aqui, para saber ele, ela, eu, você. Então isso é super importante no inglês. Ó, eles, they. Will indica futuro. Soar, ó, soar é subir. Eu coloquei aqui, ó, soar é voar, tá vendo? Voar em grande altura, né? Então, eles vão voar, né? Aonde eles vão voar? Lembra do the book is on the table? On the table. E aqui não vai ser on the table, vai ser
on, wings, wings, asas, né? Nas asas, né? Como que esse like não é o verbo gostar, ok? Por isso que o contexto é tão importante. Nunca traduza palavra por palavra. Pegue frases que façam sentido, ok? Então, esse like aqui quer dizer como, né? Porque vai voar em grande altura como o quê? Como as águias, né? Como as águias. They will soar on wings like eagles. Subirão com asas como águias, né? Porque é aquilo. Tome cuidado com traduções literais, né? Aqui a gente tem sempre que fazer um ajuste, principalmente dependendo da versão, né, da sua Bíblia, ok? Muito bem. They will run. Olha aqui o they novamente. O que é they mesmo, então? Eles, né? Eles e elas. Perceba que no português a gente tem eles e elas, feminino, masculino. Olha que simples o inglês. Só tem uma forma. Só tem uma forma plural. They, que é eles ou elas. Serve para os dois, ok? They will, o que eu disse? Que o will indica futuro, tá? They will run. They will run. Eles correrão. E o que acontece? And not, lembra que not, né? É negativo? É negativo, principalmente numa frase com verbos. Not grow weary. Grow quer dizer crescer. Só que aqui está sendo usado como uma expressão, grow weary. Esse grow weary é o quê? Não vão ficar cansados, não vão ficar fatigados, ok? So they will run and not grow weary, ok? Muito bem. Eles correrão e não se cansarão. O que mais? Olha o they aqui de novo. They quer dizer o que mesmo? Eles, elas, né? E aí? Will significa o quê? Ideia de futuro, né? Olha só que interessante essa metodologia de aprender inglês com a ajuda da Bíblia. Olha só, na nossa live de ontem, a gente viu o verbo to be, depois a gente viu presente simples, inclusive na negativa. E hoje, segunda live, nós já estamos vendo o futuro. Se estivéssemos usando uma metodologia tradicional, você ia ver o futuro daqui talvez uns 6 meses. Né? Olha quão rapidamente você vai poder evoluir no seu inglês. Muito bem. Com o quê? Com o contexto bíblico. So they will run and not grow weary. They will walk. Walk é caminhar, andar, ok? Então, will futuro, eles andarão. Olha aqui, andarão. Porque no português a gente não precisa colocar o pronome pessoal. Por quê? Porque os nossos verbos são conjugados. E isso é um dos fatores que faz da língua portuguesa tão difícil. É um terror, conjugação verbal, para os estrangeiros que querem aprender português. Muito bem, mas no inglês isso é muito simples, certo? O inglês é uma língua muito simples e também uma língua inteligente. É só você começar a entender os padrões que se repetem, não só na estrutura, mas também na pronúncia. Né? Porque se vocês me acompanham lá no Instagram, vocês sabem que eu dou muita dica de pronúncia e eu gosto muito de enfatizar os padrões que se repetem, para facilitar, não é? E aqui, and not be faint. And not be faint. Olha só. Faint, como verbo, ele quer dizer, sabe, I'm faint. Se você falar I'm faint, isso quer dizer que eu tô meio tonto. Ah, eu tô meio tonto. Né? Agora, she fainted. Ela
se a gente usar aí, né, ele tem essa ideia de estar tonto, mas também tem a ideia de desmaiar. She fainted, ok? To lose consciousness, tá? Desmaiar. Só que aqui, ele está sendo usado como um substantivo, né? Aqui, you not faint. Na verdade, aqui ele está sendo usado como um adjetivo, porque, ó, não se fatigarão. Ele está falando assim, vai andar e não vai ficar cansado, ok? Não vai ficar cansado. E nesse sentido de faint, que está sendo usado aqui como um adjetivo, daqui a pouco a gente vai ver isso em mais detalhes, né? É fraco. Vai andar, não vai ficar fraco. Vai correr, não vai se cansar, né? E aí? E as suas forças vão sendo renovadas a cada dia. Quanto mais você segue no caminho, na sua jornada rumo à sua fluência no inglês, com a ajuda das histórias bíblicas, mais forte você vai ficar, porque você vai começar a fazer as conexões no inglês, entendeu? Quanto mais você se expõe ao idioma, mais você entende, mais simples fica, certo? Porque o inglês não é uma língua difícil, é uma língua bem simples para se aprender. Muito bem, e agora que a gente terminou, eu vou ler mais uma vez, tá? Porque agora a gente vai trabalhar, ó, pedacinho por pedacinho. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Isaiah 40:31. Muito bem, vamos fazer aquele trabalho que eu fiz ontem, então? Onde a gente vai trabalhar com os verbos, as palavras mais importantes. Os verbos, certo? Porque comunicam ação, é muito importante que você saiba os verbos. Os substantivos, então, ó, verbs, depois substantivos, nouns, depois adjetivos, adjectives, certo? E mais algumas coisinhas aqui que a gente vai trabalhar juntos. Então, vamos lá, vamos começar com os verbos. Com os verbos, muito bem. Qual foi o primeiro verbo aqui, então? Né? Vocês vão me ajudar. Primeiro verbo aqui na primeira linha. But those who hope in the Lord. Aqueles que esperam no Senhor, certo? Hope, esperar. E esse verbo tá como? No presente. Olha que interessante. Ontem a gente viu o presente na negativa. A gente viu que a gente precisa de um verbo auxiliar para fazer perguntas no inglês. Fazer frases interrogativas e negativas no inglês, a gente precisa de um verbo auxiliar. A gente viu que é o does, né? E na negativa, does not, depois o verbo. Agora, essa frase aqui, ela é positiva ou negativa? Positiva. E olha que interessante. Não preciso de ajuda. Não preciso de verbo auxiliar. Nada. Eu simplesmente coloco o verbo aqui. Olha que maravilha. Que é o verbo esperar no presente. Então, ontem vocês aprenderam o presente na negativa e agora já está aprendendo o presente na positiva, afirmativa. Positive sentences. Simplesmente você usa o verbo no infinitivo. O que é verbo no infinitivo? Sem o to. Porque os verbos no inglês no infinitivo é assim: to hope, to walk, to love. Infinitivo sem o to, hope, love, walk. Então olha que facinho, presente simples. Só o hope. Esperar no presente. Próximo verbo. Renew. Muito bem. E esse verbo eu disse que está em que tempo? Futuro. Tempo futuro. Por que está nesse tempo futuro? Porque ele está acompanhado deste verbo auxiliar que indica futuro.
O will, né, pode usar para algumas coisas, mas sempre com uma ideia de futuro. E neste caso, ele está sendo usado, sabe para quê? Para as promessas do Senhor, né? Porque ele está dizendo, né? Aqueles que esperam em mim, que esperam no Senhor, não vão se cansar, vão ter a sua força sempre renovada. Isso é uma promessa. Então, a gente usa o will para fazer promessas em inglês. Tipo, você pode pedir, né, para o seu esposo, chega mais cedo amanhã, né? Chega mais cedo hoje. Come earlier, baby, right? O que ele vai falar? Se ele prometer, concordar com você. Ok, baby, I will. Chegarei. Ou você fala assim, don't be late. Não se atrasa. Don't be late, honey. E se ele falar, tá bom, não vou me atrasar, o que ele vai falar? I will para positivo e I won't para negativo. Então, o will, ele serve ideia de futuro e, neste caso, para quê? Para fazer promessas. E aqui a gente está vendo uma das grandes promessas do Senhor para nós, que acreditamos nele, que esperamos nele. Muito bem, então, vamos ver o próximo verbo? Soar. Marquei aqui, ó, soar. E esse soar está acompanhado do quê? De um verbo auxiliar, que é qual? Will, não é? Que tem ideia de quê? Futuro. E aqui nessa história é sobre o quê? Qual que é a função dele aqui? Futuro sim, mas para fazer uma promessa. Muito bem, próximo verbo, run. Vamos lá, vamos marcar. Mais uma vez, ele está acompanhado do quê? Will. Isso que eu quero chamar a sua atenção. A gente está trabalhando com um texto bíblico pequeno, simples, porém original, né? Original. Não tá, não, porque isso aqui é nível básico, ou nível pré-intermediário, nível mais avançado. Não, isso aqui é a Bíblia, pura, os ensinamentos da palavra do Senhor, né? A gente está trabalhando com uma das promessas do Senhor para a gente. E olha o quanto você já está aprendendo, né? Então é por isso que essa metodologia de estudar inglês com a Bíblia vai fazer com que o seu inglês se desenvolva tão rapidamente. Muito bem, o próximo verbo é grow. Grow, que é o verbo crescer, mas nesse caso aqui, tá? Not grow weary, não se cansarão, ok? Grow. E ele tá acompanhado do will? Tá. Não parece, mas está. Sabe por quê? Porque o will que tá aqui, ele tá dividindo. Ele é a mesma sentença, ó. They will run. Correrão. E não se cansarão. Então, eu não preciso repetir o will aqui. Eu já sei que esse will está subentendido aqui, ok? Então, é futuro também. Próximo verbo. Next verb, walk. Walk. E, mais uma vez, ele está bem acompanhado, certo? Porque para indicar futuro, para indicar promessa, they will walk. Eles andarão e não se fatigarão. Muito bem. Depois do verbo walk, eu tenho o verbo be. Lembra do verbo be? Verb to be? To be é o verbo no infinitivo com o to. E be é só a base do verbo sem o to. Ok? Então tá aqui. Verbo be. Que é o verbo be? Você lembra das funções do verbo to be? Tem duas funções, não é? Ser e estar. É difícil saber quando é ser ou quando é estar? Não, porque o contexto deixa isso muito claro para você. Muito bem, e aqui eu marquei o verbo will, que é um verbo auxiliar, que indica futuro.
futuro, certo? Muito bem, então nós trabalhamos aqui com os verbos, tá? Excuse me a minute, ok? Trabalhamos com os verbos. E agora nós vamos trabalhar com substantivos, ok? With the nouns. Substantivo em inglês quer dizer nouns. Eu gosto de trabalhar com as classes das palavras. Sabe por quê? Quando você estiver ouvindo um podcast, estiver assistindo um filme, uma série, lendo alguma coisa, saber as classes das palavras vão te ajudar muito. Ok? Então vamos aqui, vamos ver quais são os substantivos, né? O primeiro, Lord, né? O Senhor. O segundo, strength. Repeat, strength. Lembra o TH? Língua no meio dos dentes e sopra o ar para fora. Strength. Muito bem. O que é strength? Força, né? Tudo bem. Wings. Wings. Né? Que são, ó, as lindas asas. Né? Asas. No plural, ok? O plural, a maioria do plural em inglês, ele também é feito com o S no final, ok? Vamos lá. E aí nós temos eagles. Eagles, plural de águia, ok? Também com S no final. Eu acho que ok, de substantivos. Vamos para os adjetivos? Adjectives. Repeat, adjectives. Vamos lá. Só temos dois. Weary, weary, que é fatigado, cansado, tá? E eu tenho aqui faint. Lembra? Faint pode ser um verbo, se sentir tonto, desmaiar, e neste caso ele está sendo usado como adjetivo. Fraco. Eu posso usar fraco, porque ó, eles vão andar e não vão se sentir fracos, tá? Não vão se sentir cansados, não vão se sentir fatigados, ok? Muito bem. Olha só o que eu coloquei aqui, ó. Subject pronoun. Gente, nada mais é do que o nosso pronome pessoal. E vocês não têm que se preocupar com nomenclatura de nada. Isso não é importante. O importante é que você entenda o contexto. Mas como no português a gente usa bastante isso, eu coloquei aqui. Mas vocês não têm que se preocupar. Uma outra razão que eu coloquei aqui é porque eu mesma tenho vários alunos que adoram saber o nome das coisas. Pois é. Vocês podem não gostar de gramática, mas tem muito aluno que adora. Então, você que não gosta de estudar gramática, foca no contexto, ok? No seu entendimento. E para aqueles que gostam de saber o nome das coisas, né? Estão aqui para vocês, ok? Então, subject pronoun nada mais é do que pronome pessoal. E só tem um, né? Qual é o pronome pessoal? Que no português, eles e elas, no inglês, só tem uma única forma, que é they, ok? Então, aparece aqui 3 vezes, né? Muito bem, pronome pessoal, eles ou elas. E aqui, mais um nominho interessante, the possessive adjectives, que é o nosso pronome possessivo, que indica posse. Mas no inglês, eles chamam isso de adjetivo. Não se preocupe, tem um. E olha só, tem um para combinar com o pronome pessoal. O pronome pessoal, they, que é eles e elas. E aí eu tenho o possessivo, deles e delas. Então, o pronome pessoal é they e o possessivo é their. Their, ok? TH, no comecinho. Então, vamos lá? Vamos marcar aqui? Então, olha que interessante, olha quanta coisa você está aprendendo. Já está fazendo aqui a correspondência do pronome pessoal they com o pronome possessivo their, certo? Porque eles terão
as suas forças renovadas. Ok? E agora, o que sobrou foi palavrinha pequenininha, certo? Mas que a gente vai trabalhar com elas também, ok? Muito bem. Olha aqui, ó. But. O que é but? Mais. É um conector, tá? Ele conecta, né? E aí, eu tenho um outro conector aqui, ó. And. O and, que é o e, tá? Conecta duas coisas positivas, né? Que tem a mesma valor. Por quê? Vai correr e não vai se cansar. Vai correr, vai comer, vai cantar. Ok? E o but é negativo, porque é mas, não é? Mas. Muito bem. Aí, olha o que eu tenho aqui agora. Those. Ó, os que. Those. Que aqui no inglês isso quer dizer... Ficou escuro, né? Vou trocar essa cor, não gostei. Tem que ser uma cor mais clara. Deixa eu ver. Those. Aqueles. Que pode ser aqueles e aquelas. Porque no inglês só tem uma forma, é muito mais simples, tá? Então, those, ó, aqueles que. Those who. Aqueles que. Mas aqueles que esperam. Esperam em quem? No Senhor. In the Lord. Esse the aqui quer dizer o, a, os, as. Olha, no português tem 4 formas, no inglês eu só tenho the. Quer dizer o, a, os, as. Maravilha, super simples. E agora? Olha aqui o on, lembra? The book is on the table. E aqui você vai estar nas asas, né? E eu disse que esse like não é o verbo gostar, ele quer dizer como, né? Vai voar alto como as águias. Muito bem, o not, que é uma negativa, negative, e o and, né? E o not, que aparece aqui 2 vezes, e vamos marcar o and, que é o e, da mesma cor, para confundir. E olha só, com isso, a gente estudou mais um versículo bíblico, onde a gente aprendeu muito vocabulário, muita estrutura, entendemos todo o contexto e a repetição do estudo dessas histórias bíblicas, né? Essa repetição, porque quando a gente está aprendendo um idioma, a gente precisa de muita repetição, muita repetição. Então você imagine o quanto você vai crescer, o quanto você vai desenvolver o seu inglês a cada história bíblica. E aqui nós estamos trabalhando, ó, com apenas um versículo. Just one verse, ok? Muito bem, eu quero ler uma última vez para a gente fechar, porque é uma promessa tão maravilhosa que a gente tem que, ó, receber. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. In English, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Que maravilha. Muito bem. E agora, eu quero pedir uma gentileza para vocês, tá? Se vocês gostam do meu conteúdo, se vocês apreciam o meu trabalho, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like aqui, tá? E mais do que isso, se vocês têm um amigo cristão, ou um amigo cristão que tem um chamado missionário e ainda não fala inglês, faça essa gentileza para o seu amigo, compartilhe, escolha aqui a sua rede social favorita. E mais do que isso, compartilhe com 3 amigos no WhatsApp.